Estão ouvindo bem? Minha gente, mais uma aula aqui, né, do Dom Concursos. Hoje, o módulo de legislação do SUS. Seguindo aí a programação dessas aulas aí gratuitas para vocês, já nos aquecendo para a mentoria do concurso da César Paraná. Então, hoje nós teremos uma aula aqui de apresentação da banca. Já vamos ver as questões aí, dá uma olhadinha. Vou discutir com vocês os conteúdos que foram trazidos nessas questões. Então, assim, vai ser uma aula bastante interessante, já para vocês irem se familiarizando com a questão, saber, né, como a banca ali cobra o conteúdo de legislação. Temos nossa live lá do edital, de análise do edital, disponível no canal do YouTube. Então, né, que se tiver algum aluno aqui, algum candidato que não viu ainda essa live, né, que está com dúvida também em relação a algum ponto do edital, essa live está disponível lá no canal. E hoje eu vou repassar alguns pontos com vocês e vamos lá? Antes, tem alguém que estava aqui comigo já, gente, na semana passada, na nossa live? Boa noite, Ró! Se tiver, manifesta aí, porque eu já fico sabendo também quem já estava, né? Quem é novato por aqui. Kevin, seja muito bem-vindo, então, Kevin, novamente. Também, minha gente, divulguem aí nas redes de vocês, nos grupos de WhatsApp, nos contatos, porque, como eu disse para vocês, a aula de hoje é gratuita. Então, quem tiver interesse, né? Ainda dá tempo de entrar e participar aqui da aula conosco. Como hoje a nossa aula aqui é sobre o módulo de legislação do SUS, vou falar especificamente do conteúdo programático desta disciplina, certo? E também, como eu disse, nós vamos ver as questões também fazendo um pouquinho de análise aí da banca e de como é que essa banca ela cobra o conteúdo. E agora, minha gente, já que esclarecemos, né? Esclarecemos aqui um pouquinho das informações sobre as inscrições do edital, relembramos os cargos, falamos sobre as atualizações que saíram ontem, as retificações aí do edital. Agora a gente vai para a parte mais interessante, né? Vamos ver aí algumas questões que já caíram em outros concursos, cuja banca era a FAFIPA, e sobre legislação do SUS, certo? Quero a participação de vocês. Quem é aluno aqui do Dom já sabe, né, como é que a gente faz. Então, é importante porque este momento, gente, é um momento de teste, que a gente fala de sondagem. Né? É um momento onde eu quero que vocês participem para que eu possa já ir avaliando vocês e conseguir perceber, né, como é que vocês estão em relação à legislação. Né? Então, eu selecionei aqui algumas questões mais genéricas, não são questões muito específicas do conteúdo, né, daqueles detalhes do conteúdo, porque não é o objetivo de hoje. Na nossa mentoria, a gente vai trabalhar, né, os detalhes de cada conteúdo, os detalhes de cada legislação, mas eu quero que vocês participem para eu poder ter essa noção e ver se vocês já conhecem um pouco da legislação, o que, que vocês já sabem. Então, vocês virão perceber aqui que as questões selecionadas são da banca, mas são mais gerais do conteúdo, para que vocês também já possam ir se animando e conseguir perceber também o que vocês, né, já sabem ou não em relação a cada legislação. Certo? E aí, à medida que a gente for passando as questões, eu vou falando um pouquinho também das características da banca, vocês irão perceber como é que a banca trabalha, né, esses conteúdos. Se é uma banca mais direta, se não é, se é uma banca detalhista, então vocês já vão conseguir perceber isso também quando a gente for trabalhando as questões aqui. E aí também, após vocês participarem, peço que vocês coloquem aí qual é a alternativa, né? Registrem qual alternativa vocês marcariam. Aí eu vou também fazer uma breve explicação do porquê, né? Do conteúdo, para que vocês já possam também, né? Esquentando aí essa parte e relembrando também esse conteúdo. Ok? Então, vamos lá, ó. Primeira questão. Essa primeira questão diz o seguinte: as leis orgânicas da saúde definiram os princípios do SUS. Estas leis são: alternativa A, 8.080/90 e 8.142 também de 90.
Alternativa B, 8.081 de 92 e 8.052 de 90. Alternativa C, 8.080 de 96, 8.143 de 90. D, 8.080 de 88 e 8.143 de 90. Ou alternativa E, leis 8.240 e 8.241, desses de 91 e 8.240 de 1990. E aí, minha gente, qual alternativa vocês marcariam? Quem lembra? Pensando aí em legislação do SUS, quais são as duas leis, né, que trazem aí os princípios do SUS? Vocês já foram. Vamos aí, participação, viu? Registrem aí. Não tem problema errar, a gente não se preocupa com isso aqui. Fiquem tranquilos, não tenham vergonha, não sejam tímidos. O importante é participar e não errar depois. E aí, A, B, C, D ou E? Luan. Vou falar, viu, Luan? Daqui a pouco eu explico um pouquinho das características em relação ao nível do conteúdo da FAFIPA para as questões de legislação do SUS. Minha gente, quando vocês estão colocando aí, primeira característica que eu já quero falar aqui com vocês em relação à FAFIPA. Pensa numa banca que gosta dos detalhes em relação às legislações. Então, olha, vocês vão ver aqui no decorrer da mentoria, quando a gente for trabalhando os conteúdos e a gente for trabalhando as questões também relacionadas, né, a estes conteúdos, vocês verão. É uma banca que gosta do número da lei e gosta também de colocar nas questões qual é o objetivo daquela lei, certo? Então, o objetivo geral, o objetivo específico, de maneira mais geral, do que trata aquela lei, né? Então, essas informações que normalmente vêm de forma implícita ali em outras bancas, às vezes vem no enunciado, não é cobrado isso nas alternativas do candidato, a FAFIPA cobra, certo? Então, quem tem dificuldade, quem não gosta de gravar essa parte do conteúdo, já comecem a ficar mais atentos, porque vocês verão essas características aqui na nossa aula de hoje e nas nossas aulas futuras também, quando eu mostrar para vocês outras questões da FAFIPA, tá? Então, já vão registrando aí, já vão prestando atenção com relação a isso, certo? Questão de nível, né, baixo, nível fácil, tranquilo, né? Acredito eu. Em relação, se o candidato lembrasse aí, né, a numeração da lei, como eu disse, conseguiria responder tranquilamente essa questão. Marcelo, não se preocupe, esse material todo vai ser disponibilizado para vocês, tá? Todas as aulas, o que eu ministro aqui, da parte de questões, as respostas, as explicações, eu sempre disponibilizo em PDF, certo? Fica na nossa plataforma, lá gravado, anexado, junto com a aula. No caso, como a gente está nessa parte inicial de aulas gratuitas, acredito que Robert aí vai estar disponibilizando para vocês no grupo também. Tá? Vocês vão ter acesso, porque além desses materiais, ele já me deu ok aí. Porque além desse material, vocês também, né, o Dom Concurso está disponibilizando também outros materiais gratuitos, né, nesse momento de esquenta aí para o concurso. Então, fique tranquilo, certo? Antes de eu mostrar aqui a alternativa, minha gente, vamos só relembrar aqui rapidinho o esquemazinho, né? Quando a gente fala de criação do Sistema Único de Saúde, né, de estruturação do sistema, a gente precisa lembrar de três legislações principais. Então, nós vamos ter envolvidos, né, e tratando sobre esse assunto. A Constituição Federal de 1988 e as leis orgânicas, que são a Lei número 8.080 de 1990 e também a Lei 8.142 de 1990.
certo? Então, a gente costuma chamar isso de bases jurídicas do SUS. Elas é que vão trazer todo o arcabouço de estruturação, de organização do Sistema Único de Saúde. Quando a gente for falar a gente vai ter aula, né, sobre cada uma dessas legislações, vocês vão conseguir perceber isso, vão conseguir também perceber as diferenças e vão ver que elas são legislações complementares. Em que sentido? Cada legislação desta, ela irá trazer uma parte importante, né, que vai ser somadas ali às outras legislações para a construção desse novo sistema de saúde pública que nós não tínhamos até então, né, com acesso garantido a toda a população brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, ok? Então, cada uma dessas legislações aqui vão trazer características e também vão conter informações também repetidas, né? Por exemplo, vão reforçar. Então, na Constituição Federal de 1988, a gente já vai ver nos artigos pontos relacionados às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Depois, na Lei 8.080, isso vai ser reforçado e acrescentado. Então, a gente vai ter os princípios e outras diretrizes serão somadas àquelas diretrizes que já foram instituídas na Constituição. A Lei 8.142, da mesma maneira, além de trazer outros pontos, né, diferentes da Lei 8.080, ela também vai reforçar alguns princípios que foram estabelecidos na Lei 8.080. Então, são leis que vão somando informações para a construção desse Sistema Único de Saúde, mas que também reforçam, né, o que já foi instituído nas legislações anteriores. Então, gravem isso, não se preocupe que a gente vai trabalhar, né, em detalhes cada uma dessas legislações. Então, Constituição Federal de 1988, Lei Federal número 8.080 e Lei Federal número 8.142, sendo que as duas leis federais, a 8.080 e a 8.142, são de 1990. Ok? Dito isso, minha gente, resposta certa, alternativa A. Acertaram? Eu vi aí que o pessoal que registrou colocou letra A. Pronto, vão anotando aí, viu, os acertos para vocês conseguirem ver ao final aí quantas questões vocês acertaram da nossa aula de hoje. Próxima questão, vamos lá. Questão de 2020 diz assim: a criação do Sistema Único de Saúde foi no ano de. Olha aí que eu falei para vocês, olha que a primeira questão foi bem no início, né? 2009, se eu não me engano, não é isso? Vou botar aqui rapidinho, olha, 2009. Essa é de 2020. E a banca continuou com a mesma característica que eu falei para vocês na primeira questão, que são as datas. Como a FAFIP ela é ligada a datas, a numeração da legislação. Então, de 2020, ó, temos aqui as mesmas características. Então, quando foi criado, minha gente, o SUS? Letra A, 1989, pela Constituição Estadual Brasileira. B, 1988, pela Constituição Federal Brasileira. C, 1967, pelo Decreto número 200, de 25 de fevereiro. Ou alternativa D, 1991, pela Lei Orgânica Municipal do Estado número 8.080. A, B, C ou D? Vamos lá, participação, minha gente. Se vocês estivessem lá na prova e caísse uma questão dessa, qual alternativa vocês iriam registrar no gabarito? Também nível fácil, tá? Não é uma questão de nível médio, nível difícil, não. Bastaria apenas lembrar aí qual é a data, né, e qual seria a legislação correspondente aí, sendo responsável pela criação do Sistema Único de Saúde.
Mais alguém para registrar? Vou passar. Antes, minha gente, de mostrar a resposta, né? Já falando já da resposta, né? Sinalizando aí qual seria a resposta certa. Vamos relembrar alguns pontos em relação à Constituição Federal de 88, né? Como eu disse para vocês, o edital irá trazer aí os artigos 196 a 200 como conteúdos obrigatórios na parte de legislação do SUS, então teremos questões, né, sobre esse assunto. Como em qualquer concurso, sempre cai uma questão nessa parte da Constituição. Lembrando que estes artigos, eles estão presentes na seção 2, que trata da saúde, né? Porque a Constituição Federal, nós vamos ter outros assuntos, além dos relacionados à saúde, sendo trabalhados ali, sendo instituídos, ok? Então, primeira informação, né? Não vamos entrar nos detalhes aqui dos artigos, nós vamos trabalhar isso na nossa mentoria, mas, de maneira geral, aqui esclarecer para vocês, relembrar que a promulgação da Constituição de 88, ela constitui aí um marco fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde. Nós não tínhamos o Sistema Único de Saúde, né, criado antes da Constituição. Nós tínhamos o Serviço Público de Saúde, né, que tinha algumas características que se mantêm até hoje, né, no SUS, mas não com a amplitude que o SUS tem, tanto em relação a ações e serviços, quanto principalmente a garantia de acesso a toda a população brasileira, certo? Então, nós tínhamos o serviço público, mas não era nos moldes que nós temos hoje, né? Que nós vamos ter aí a partir da criação do SUS, e nem era o SUS, tá? Isso é importante aí que vocês gravem, que vocês registrem e entendam, ok? E aí, a partir da Constituição Federal, né, dessa criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde, ela garante aí, a gente vai ver isso bem detalhado no artigo 196, o acesso à saúde para toda a população brasileira e também dizendo, trazendo aí a saúde como sendo um direito de todos os brasileiros, porque até então não era, tá? Então, isso assim, é um marco muito importante na parte da saúde, pensando em Constituição Federal de 88. Outra informação importante também em relação à Constituição Federal de 88 é essa elevação que a gente chama, né? Ou seja, essa garantia da saúde como um direito fundamental da população, como eu disse para vocês, e também como dever do Estado. Até então, a gente também não tinha isso instituído em nossas legislações, né? Lembrando que a Constituição é a nossa legislação magma, né? Todas as outras leis vão aí derivar, né? Vão estar embasadas aí nos direitos instituídos na nossa Constituição Federal. E isso inclui também o âmbito da saúde. Então, a gente não tinha até 88 essa garantia de que o Estado ele deveria, né, que ele teria o dever ali de ofertar saúde para a população. Ele ofertava dentro de algumas perspectivas, ofertava, mas não era instituído como dever. E a gente vai ter isso também a partir da Constituição de 88, ok? Lembrando que essas ações de saúde, elas iriam abranger 3 aspectos. Então, ações de promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação da saúde. E última informação aí, né, que eu quero relembrar hoje com vocês, é em relação à quantidade, né? De onde é que vai estar especificado isso dentro da Constituição, que são os artigos, como eu disse, 196 a 200. Não podem esquecer isso jamais, que esses artigos estão relacionados à saúde e aos aspectos relacionados à saúde e ao SUS, ok? Então, minha gente, resposta certa, alternativa B. Acertaram? Vão registrando aí, ó, o número de acertos de vocês. Vamos para a próxima. Olha, questão de 2017 diz assim: quanto às bases legais do SUS, associe os itens e assinale a alternativa correta.
Bases legais, né? Como lembra do diagrama que eu coloquei para vocês, bases legais e bases jurídicas, temos as três legislações aí. Então, número 1, Lei 8.080/90. Número 2, aí na questão, como Lei 8.142/90. E número 3, representando a Constituição Federal de 88. Vocês irão relacionar essas legislações a algum desses itens. Então, item A, criação do SUS. Item B, regulamenta o SUS. E item C, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Olha as alternativas. Então, relacionem e vejam qual seria a alternativa com a sequência correta, certo? Então, a alternativa A está dizendo que o item 1 se refere ao item A, o item 2, que é a Lei 8.142, ao item B, e a legislação 3 ao item C. E assim vai, né? Alternativa B seria 1B, 2C, 3A. Alternativa C, 1C, 2B, 3A. E alternativa D, 1C, 2A, 3B. E aí, minha gente, A, B, C ou D? Como eu disse para vocês, olha outra característica aí da FAFIPA. Então, além de trazer as leis, as numerações, trouxe de maneira mais geral qual seria o objetivo dessa lei, né? Então, qual é a lei, qual é a legislação na questão que seria responsável, então, pela criação do SUS? Qual seria a responsável, né, por regulamentar o SUS, né? Queria trazer, né, toda essa parte de regulamentação. E letra C, qual é que traria os aspectos relacionados à participação da comunidade e também às transferências intergovernamentais de recursos? Vamos lá? Não deixe de registrar, não, minha gente. Coloquem aí no chat qual seria a alternativa. Como eu disse para vocês, se errar, não tem problema. Não pode errar na prova. Viu? Aqui na aula, na mentoria, a gente corrige. Não nos preocupamos com essa parte, não. A gente se preocupa de vocês errarem lá na prova, que não pode. Queremos aí continuar com os nossos índices, minha gente, de aprovação. Os alunos aí nos outros concursos, fechando a parte de legislação. Eu quero continuar, viu? Desta maneira. Vocês fechando a prova, acertando todas as questões da parte de legislação. Não vou aceitar menos. Então, a hora de treinar, de errar, é agora. Vamos ver? Antes, vamos fazer a revisão aqui. Coloquei aqui para vocês, minha gente, um quadro, resumo das três legislações e do que essas legislações irão trazer, também de forma mais abrangente, tá? Como eu disse na mentoria, a gente vai trabalhar os detalhes. Então, vamos lá. Constituição Federal de 88. Então, o que essa legislação vai trazer? O que ela vai, né, em relação ao SUS? Quais são as contribuições dessa legislação? Então, ela vai estabelecer, né, como a gente viu, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Até então, a gente não tinha isso registrado e garantido, né, assegurado à população. Vai definir as diretrizes, né, algumas das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Irá também detalhar nos artigos, a gente vai ver lá 196 a 200, quais são as competências do sistema, ou seja, quais são os campos de atuação do Sistema Único de Saúde, e também vai trazer as regulamentações relacionadas à participação da iniciativa privada no SUS. Então, como é que se daria, a partir daquele momento,
a participação da iniciativa privada dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esses são os 3 pontos, assim, né, de maneira mais geral, do que vai ser trabalhado, do que vai ser retratado ali dentro da Constituição Federal. Deixa eu só ver que eu acho que saiu a imagem aqui. Espera aí, minha gente. Por enquanto, tem alguém que não registrou aí a alternativa, registra aí no nosso chat. Sim. Deixa eu só aqui. Tô vendo. Tem alguém com o microfone ligado. Dê uma olhadinha. Só um minutinho aqui. Acho que ficou lenta aqui a conexão, aí caiu aqui para mim e para vocês. Oi, Marcelo, já vamos retornar, que eu estava aqui resolvendo essa parte da conexão. Pronto. Então, minha gente, retomando, Constituição Federal de 88, então nós vamos ter, então, descritos, né? Lembrando lá dos artigos 196 a 200, vamos ter a garantia aí da saúde como direito de todos e também dever do Estado. Vamos ter definindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, não serão só essas, a gente vai ver que na 8.080 terão outras diretrizes, mas na Constituição Federal já vão ser apresentadas algumas, e também na Constituição, nós vamos ter lá descritos as competências do sistema, ou seja, os campos de atuação do Sistema Único de Saúde e também os moldes para a participação da iniciativa privada dentro do Sistema Único de Saúde. Ok? Quando a gente fala da Lei 8.080, o que a gente vai ter de informações ali trazidas nessa legislação? Então, nós vamos ter a regulamentação do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, esse seria assim, um objetivo geral, vamos assim dizer, dessa lei. A partir disso, ela vai trazer os princípios do SUS, princípios doutrinários e organizativos, também chamados de diretrizes. A Lei 8.080, ela também vai descrever, irá determinar quais são as ações e serviços que serão desenvolvidos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela irá retomar os campos de atuação que estavam descritos na Constituição de 88 e ela irá acrescentar outros campos de atuação. Além disso, também vai definir as responsabilidades de cada esfera de governo, então irá trazer as atribuições do governo municipal, do estadual, do governo federal e também aquelas atribuições que são comuns às esferas. E também vai estabelecer, além dessas diretrizes, a parte de financiamento, como se dará o financiamento dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esses são alguns dos aspectos trabalhados na Lei 8.080. A Lei 8.142, ela irá trazer, né, ela dispõe, ela define os mecanismos de participação da comunidade. Então, como é que se dará, né, esse princípio aí de participação dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive trazendo, né,
quais são esses mecanismos, como será a organização desses mecanismos. Tudo a gente vai trabalhar, a gente chama de instâncias colegiadas. E além dessa parte de participação da comunidade, ela também irá detalhar como é que se dará a transferência de recursos entre as esferas governamentais. Então, nós vamos ter municípios, estados, incluindo o Distrito Federal, e a União, ou também chamada de governo federal. Então, a Lei 8.142 ela vai detalhar como é que vai ocorrer essa transferência de recursos de uma instância governamental para outra instância governamental, já que o Sistema Único de Saúde precisará, né, a partir desse momento, pensando que estamos em 1990, precisará, a partir desse momento, de recursos para o seu funcionamento, né? Então, como é que se dará? De onde é que virá esse recurso? Como é que será a transferência desse recurso? Então, a Lei 8.142 vai detalhar isso muito bem, certo? Nós vamos ver isso também, né? Como é que se dá, os mecanismos, as comissões, tudo isso a gente vai ver na nossa mentoria. Então, após esse quadro breve de resumo, resposta certa para esta questão seria a alternativa B. Acertaram? Pronto. Então, vejam aí, ó, alternativa B, 1B, né? Então, a Lei 8.080, ela é responsável pela regulamentação do Sistema Único de Saúde, né? Entre outras que a gente viu no quadro resumo, mas aqui na questão temos regulamentação do SUS. O 2, a Lei 8.142, aí, trazendo toda a parte de participação da comunidade, transferência de recursos, e a Constituição Federal, que nós vimos em outra questão, né, falando sobre isso. Veja que anos depois, olha o conteúdo caindo novamente, então veja que é um conteúdo, é um assunto recorrente. Nós vamos ter aí falando, trazendo a questão de que a Constituição Federal ela é responsável pela criação do Sistema Único de Saúde. Então, sequência correta, 1B, 2C, 3A. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Questão de 2020. Diz assim: a lei número 8.080/90 tem por objetivo. Olha aí outro ponto, outra característica da banca que eu falei para vocês. Então, além da questão da numeração da lei, né, dos objetivos, né, geral, que se trata ali aquela lei, ela também gosta de elaborar questões falando sobre a parte dos objetivos específicos trazidos aí nas legislações. E foi esse o foco desta questão. Então, essa questão ela quer que o candidato saiba quais são os objetivos trazidos aí para o Sistema Único de Saúde na Lei 8.080. Então, item 1 diz assim: identificação sem divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Item 2, formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social o dever do Estado em garantir a saúde. E item 3, a assistência às pessoas por intermédio de ações apenas de prevenção da saúde, evitando que o adoecimento ocorra e que exista congestionamento das redes de atenção secundária e terciária. Minha gente, qual desses itens ou quais desses itens são verdadeiros? Alternativa A, itens 1, 2 e 3. Alternativa B, somente 1 e 2. Alternativa C, somente 2 e 3. Alternativa D, somente 3. E alternativa E, somente 1. Registre aí qual alternativa vocês marcariam. A, B, C, D ou E. Aproveitando aqui para responder a pergunta do colega, do candidato, colocou aí, ó, eu vi, não passa em branco não, eu vi que você escreveu. Em relação às aulas gravadas. Aí eu vou pedir que Robert fale aí, na nossa mentoria, quem é nosso aluno, ele tem acesso à plataforma,
E aí, na plataforma, ficam gravadas as aulas. Ficam disponíveis as aulas para vocês. As aulas, elas são ao vivo, mas ficam lá disponíveis, né? Para caso o aluno queira rever a aula, ou não consiga, né, naquele dia e horário assistir. E também ficam disponíveis os materiais para baixar, em celular, tablet, computador, se quiser imprimir. Então, a plataforma é bem completa. Mas em relação a essas aulas gratuitas, diga aí, Robert, se puder, por favor, responder enquanto o pessoal vai registrando aqui, que o aluno ele quer saber se essas aulas, né, dessa etapa, se ficaram gravadas, se ficaram disponíveis, como é que será? Quando você puder, aí você responde, sinaliza para a gente, tá bom? Vamos lá, minha gente. A, B, C, D, O, E. Mais alguém? Antes de mostrar a resposta, então, vamos relembrar aqui os objetivos do SUS descritos na Lei 8.080. Primeiro objetivo, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Segundo objetivo, formular as políticas de saúde. E terceiro objetivo, promover a assistência às pessoas, né? Lembrando que o SUS ele vai garantir, né, o acesso à saúde a todas as pessoas, toda a população brasileira, mas nos objetivos específicos ele ainda acrescenta um adendo, que essa assistência à saúde ela deverá ser exercida sendo integrada às ações assistenciais e também às atividades preventivas. Ou seja, essa saúde ela não deve ser realizada apenas com ações assistenciais, né? Ou negligenciando as atividades preventivas. Não. Essas ações elas devem ser integradas, englobando ações, práticas, atividades que envolvam a assistência, mas também as atividades que estejam relacionadas à prevenção da saúde. Então, temos descritos esses três objetivos, certo? Então, minha gente, baseado nisso, a resposta seria nenhuma dessas alternativas, minha gente. Na verdade, essa questão, né, coube recurso, e a resposta, que seria a resposta do gabarito, seria a alternativa que contemplasse apenas o item 2. Rosana dizendo aí que achou estranho, não foi, Ró, em divulgar? Pois então, minha gente. Então, item 1, identificação sem divulgação dos fatores? Não, a gente acabou de ver, né, que o primeiro objetivo específico é justamente fazer essa identificação desses determinantes, né, desses condicionantes determinantes da saúde. A gente vai rever na nossa aula o que são esses condicionantes e determinantes e como isso influencia, né, a saúde da população e também a criação das políticas públicas de saúde. E também divulgar esses condicionantes, tem que dar publicidade isso, né, a toda a população, ok? Então, esse sem divulgação aí tornou a alternativa, né, o item 1 como inverídico, como falso, ok? O item 2 é o que está mais condizente, né, que fala sobre formulação de política de saúde, né, está lá no nosso segundo objetivo. E o item 3, falando que a assistência às pessoas realmente está garantida, a assistência à saúde, né, como objetivo, nosso terceiro objetivo específico, descrito na Lei 8.080, mas na questão traz que deve ser apenas atividade de prevenção da saúde. E a gente viu que não, que devem ser ações integradas que envolvam ações assistenciais e também
ações preventivas. Então, esse apenas também tornou o item 3 como sendo o item falso. Ficou claro, gente? Sinalizem aí. Tranquilos? Conseguiram entender aqui? Aí nós vamos passar para a próxima questão selecionada. Pronto. Questão, minha gente, de outro ano, né, 2016, sobre o decreto, que é outro conteúdo programado no edital, que nós falaremos, trabalharemos ele na nossa mentoria. Então, diz assim: o decreto número 7.508, de 28 de julho de 2011, dispõe. Então, vejam como a banca ela gosta dessa formulação de questões com itens, né, para que o candidato ele possa avaliar e dizer quais itens são verdadeiros ou não. Então, tenho muita atenção com esse tipo de questão. Quando há uma formulação dessa maneira, geralmente colocam palavras, né, preposições, verbos, que se o candidato não tiver uma atenção, ele pode ser induzido ao erro. Okay? Porque olhando assim, às vezes de forma rápida, parece até que aquela sentença ela é verdadeira. Então, tenham muita atenção com relação a esse tipo de formato de questão, tá certo? Mas vamos aqui analisar os itens relacionados ao decreto e avaliar, né, quais itens são verdadeiros. Então, item 1. Sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O decreto, ele fala sobre isso, o decreto 7.508, ele traz isso. Item 2, sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área social. Essa parte de participação da comunidade e transferência de recursos entre as esferas governamentais, isso é instituído no decreto 7.508, é sobre isso que fala. Item 3, sobre regulação de alguns dispositivos da Lei Orgânica do SUS, com o objetivo de enfrentar parte significativa dos obstáculos da gestão e organização do sistema. O decreto ele retoma isso, ele fala sobre, né, essas partes relacionadas à Lei Orgânica do SUS. E aí, minha gente, qual desses itens são verdadeiros? Alternativa A, itens 1 e 2. Alternativa B, somente o 3. Alternativa C, 2 e 3. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas, ou seja, nenhum dos itens. O que vocês marcariam? Mesmo quem não está lembrando aí do decreto, não tem problema. Se estivesse lá na prova, teria que escolher uma alternativa. Né? A gente não ia deixar o gabarito em branco. Então, marcaria qual? Qual alternativa chamou aí a atenção de vocês? Também pelo que a gente já trabalhou, né? Nas outras questões. Qual que vocês acham aí que seria a alternativa? Ô, Rosa, não esqueceu do PAP, né? Isso é bom, viu? Gostei. Chegar lá na mentoria, eu vou lembrar quando eu falar dele. E aí, minha gente, mais alguém para registrar?
Vou passar. Antes de mostrar, vamos revisar um pouquinho aqui do decreto. Também, né, de forma mais generalista. Na nossa mentoria a gente vai falar dos detalhes, inclusive do COAP. Mas essa questão ele não trouxe essa parte do COAP. Assim como eu fiz na lei, na Constituição Federal, vou trazer aqui de forma, né, mais abrangente do que se trata o decreto 7.508, certo? Então, o decreto ele vem para regulamentar a Lei 8.080, né, de 90, assim, a Lei Orgânica da Saúde. Regulamentar em que sentido? Ele vem ali trazer alguns pontos que foram tratados na Lei 8.080, né, com mais alguns detalhes, lembrando que a Lei 8.080 ela é de 1990 e o decreto ele é de 2011. Então, muitas coisas mudaram, né, no decorrer aí de décadas até. Então, precisava de uma atualização porque a sociedade vai mudando, as necessidades, enfim. Então, ele vem para reforçar muito do que foi tratado na Lei 8.080 e para trazer também alguns pontos importantes que eram necessários para a estrutura e a organização do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai trazer pontos relacionados ao planejamento da assistência, as ações relacionadas à assistência à saúde e também a articulação que irá existir aí entre as três esferas, governo municipal, estadual e governo federal, certo? Então, de maneira geral, ele vai trazer esses pontos instituídos e com alguns outros detalhes com relação a contratos que a gente vai especificar melhor na mentoria. Outro ponto importante também trazido no decreto é em relação ao aprimoramento, na verdade, do Sistema Único de Saúde, certo? Então, ele vai trazer alguns pontos relacionados às regiões de saúde, né, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde, né, ampliando essas portas de entrada que a gente tem, né, até então como porta principal a atenção primária à saúde. Ela não deixa de ser porta de entrada do SUS, mas o decreto ele vai trazer outros serviços como portas também de acesso inicial ali do usuário ao Sistema Único de Saúde. Vai trazer também as características dessas regiões de saúde, como é que devem ser instituídas essas regiões, quais são os serviços obrigatórios a serem constituídos nessas regiões de saúde. Então, ele acaba se tornando um marco importante também em termos de legislação do SUS, assim como os outros que nós falamos, a Constituição Federal, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Ok? E de diferencial, fora isso que eu falei para vocês, é essa definição. Até então, a gente não tinha nas outras legislações o conceito e a definição de regiões de saúde. Então, o decreto ele vai instituir isso de forma bem clara, né, dizendo o que são essas regiões, quais são as características mínimas e obrigatórias para as constituições dessas regiões de saúde dentro do território nacional. Então, esse é outro ponto assim, bem característico e que é retratado no decreto e que a gente não tinha até então nas outras legislações. E isso vem reforçar uma das diretrizes do SUS, que é a diretriz da regionalização. Ok? Então, minha gente, resposta certa para essa questão, alternativa B, somente o item 3. Alguém acertou? Se não acertou, não dá para ficar triste não, viu? Ok? Minha gente, o item 1, quando ele fala de maneira geral, né, sobre as condições da promoção, proteção e recuperação da saúde, ele está muito relacionado à Lei 8.080 e não ao decreto, certo? Então, se fosse esse item dentro de um contexto, né, da questão relacionada à Lei 8.080, esse item seria verdadeiro, mas ele não está tão relacionado assim ao que é trazido, que é discutido e instituído no decreto, ok? Então, por isso que o item 1, do que é trazido na questão, do que é solicitado, ele acaba não sendo informação verídica, ok? O item 2, falando sobre a participação da comunidade e também sobre transferências intergovernamentais, a gente já viu em outras questões, isso aí está se retratando, está se falando aí em relação a 8.142. É essa legislação que vai dispor sobre esses aspectos e não o decreto, certo? E o item 3, como a gente viu, né, ele regula alguns dispositivos que estão na Lei Orgânica do SUS, que seria a Lei 8.080, né,
visando aí superar alguns obstáculos devido a essas mudanças que aconteceram, né, de 1990 até 2011, melhorar a gestão, melhorar a organização do Sistema Único de Saúde. Então, por isso que o item 3, ele é verdadeiro. Ok? Próxima questão, minha gente, diz assim: a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público a provisão de serviços de ações para assegurá-la. Ou seja, a saúde deve ser acessível a todos, sem restrição de acesso. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao princípio do SUS, que melhor define essa premissa. Esse contexto do enunciado, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, né, que deve ser acessível a todos, isso representa qual princípio? Alternativa A, universalidade. Alternativa B, regionalização. Alternativa C, hierarquização. Ou alternativa D, integralidade. E aí, minha gente, nessa questão, quero chamar a atenção para vocês, tem 2 pontos importantes da FAFIPA. Primeiro ponto, sempre cai questão sobre o princípio do SUS. Então, é um assunto, na hora que a gente estiver trabalhando a Lei 8.080, vou chamar a atenção de vocês novamente, mas vocês já fiquem atentos com relação a isso. Então, tem que saber quais são os princípios e quais são as diretrizes do SUS, porque sempre cai uma questão da FAFIPA sobre isso. A banca gosta dessa parte do conteúdo, ok? Então, fiquem atentos com relação a isso. Mais alguém para registrar? Alternativa A, B, C ou D? Vamos relembrar os princípios. Na nossa mentoria, a gente vai falar com mais detalhes de todos os princípios e também de todas as diretrizes. Mas para essa questão, vocês precisariam, né, lembrar dos 3 princípios fundamentais, ou também chamados de princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, que estão descritos na Lei 8.080. Quem são eles? Primeiro princípio, universalidade. Esse princípio é o princípio que vai garantir o acesso, né, da população aos serviços de saúde, né, que estão aí distribuídos em todos os níveis de assistência do SUS. O SUS ele vai se organizar em níveis de atenção primária, secundária, terciária. Temos as redes de atenção à saúde. Então, essa garantia de acesso à população, sem qualquer discriminação, né, a todos essa rede, a todos esses serviços disponibilizados. Então, isso é garantido através do princípio da universalidade, ok? Segundo princípio, integralidade. É garantir que os cuidados que serão prestados a essa população, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que ele possa ser contínuo, né, a depender da necessidade da população, e que ele envolva tanto assistência preventiva quanto assistência curativa, que possa ser um cuidado individual ou também um cuidado coletivo, vai depender da necessidade e da realidade de cada população, mas que seja feito de forma integral, que garanta toda essa assistência à população. E o terceiro princípio, o princípio da equidade. E aí tem que lembrar que equidade não é igualdade. Todos têm direito de acesso ao Serviço Único de Saúde, mas determinadas situações, às vezes precisa que o sistema se organize a atender o princípio da equidade. É garantir que esse acesso à saúde ele ocorra de acordo com as necessidades da população. Então, às vezes, é ofertar mais a quem precisa mais naquele momento. É garantir que aquele acesso seja mais oportuno àquele indivíduo, àquela população que esteja precisando mais naquele momento, mas sem deixar de prestar assistência ao restante da população, ok? Mas aí a gente vai ter vários mecanismos para se exercer o princípio da equidade. Por exemplo, serviço de triagem, classificação de risco no serviço de emergência.
É uma forma de você exercer dentro do Sistema Único de Saúde o princípio da equidade. No momento você prioriza, oferta um atendimento mais oportuno, mais rápido, a quem precisa mais, de acordo com a condição de saúde dele, né? Mas as outras pessoas não ficam sem ter assistência. Okay? Então, dei um exemplo do serviço de emergência, né, na rede de urgência e emergência, mas esse princípio ele pode ser exercido e é exercido em outros níveis e outras redes também. Então, o primeiro ponto é lembrar que de princípios doutrinários nós temos três: universalidade, integralidade e equidade, e entender o que significa cada um, que era o foco da questão, né? Então, a questão colocava uma situação para que vocês, né, pudessem dizer qual é o princípio atendido. Então, neste caso, se fala de acesso sem restrição, ou seja, a garantia de acesso a todos, a gente está falando de universalidade. Tranquilo? Lembrando que regionalização e hierarquização não é princípio doutrinário. Então, é outro ponto. Se tivesse na dúvida, já daria para excluir aí, se o candidato soubesse que os três princípios são universalidade, integralidade e equidade, já eliminaria as alternativas B e C, né? E aí ficaria com a alternativa A e D. Então, são dois pontos do conteúdo que ajudariam o candidato saber quais são os princípios para poder excluir algumas alternativas, caso estivesse na dúvida, e depois entender o que diz o princípio. Então, não é só saber, mas também entender sobre o que se trata cada princípio. Tranquilo, minha gente? Isso cai, e cai muito na FAFIPA. Próxima questão, diz assim: de acordo com a Lei nº 8.080, de setembro de 1990, segundo o artigo 13, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá as atividades, exceto. Veja que essa não é uma questão de nível fácil, diferente das questões que a gente viu até agora, né? Não é o costume da FAFIPA, geralmente as questões elas são mais abrangentes. Mas costume, eu trouxe essa questão justamente para chamar a atenção de vocês, que existem também questões que serão mais detalhistas, mais específicas de parte do conteúdo. E essa é uma questão desse tipo. Então, veja que a banca formulou uma questão sobre a Lei 8.080 e trouxe uma parte específica dessa legislação, que são as comissões intersetoriais. Essas comissões elas são descritas no artigo 13. E aí o candidato precisaria lembrar do que são as comissões intersetoriais e quais são as atividades atribuídas a essas comissões. Então, é uma questão de nível difícil, né? Porque é muito detalhe que o candidato precisaria aí ter no momento, se atentar e lembrar para poder responder. Então, alternativa A, alimentação e nutrição. Alternativa B, saneamento e meio ambiente. Alternativa C, recursos humanos, saúde do trabalhador. E alternativa D, recursos contábeis e atividades financeiras. Quem lembra das comissões intersetoriais? Quem já foi meu aluno vai lembrar que eu trouxe o diagrama aqui, que eu sempre falo, para vocês não esquecerem. Diagrama resumido. Serve para qualquer questão aí que caia de comissão intersetorial. Não tem erro. E aí, qual é a alternativa? A, B, C ou D? Vejam que a banca quer a alternativa falsa. Prestar atenção nisso. Cuidado também, né? Porque até então nós tivemos as questões apenas para marcar as alternativas verdadeiras. Mas essa questão também tem um formato diferenciado, né? É para marcar a alternativa falsa, tá bom?
E aí, minha gente, sobre as comissões intersetoriais, A, B, C ou D? Já vou mostrar, Marcelo. Vamos relembrar, minha gente, quem é novo aqui, né, vai conhecer agora o nosso diagrama de comissões intersetoriais. Olha ela aí, minha gente. Veja que nós temos aí 6 campos, né, 6 funções aí que vão estar atreladas às comissões intersetoriais. E aí chamar atenção só quando a gente fala de comissões intersetoriais, elas vão ser comissões que estão subordinadas, né, ao Conselho Nacional de Saúde. A gente vai falar também, né, porque isso é importante porque existem outras comissões que são descritas na Lei 8.080. Então, isso é uma característica importante das comissões intersetoriais. E lembrar que, em termos de composição, né, de representantes ali que vão estar compondo, né, formando essas comissões, nós vamos ter representantes tanto dos ministérios e órgãos competentes, não só o Ministério da Saúde, mas dos outros ministérios também, né? Quanto também vamos ter representantes aí da sociedade civil. Então, é uma composição mista, né, formado por representantes da gestão e também representantes aí da sociedade, ou seja, representantes da população. Então, as comissões intersetoriais serão formadas por esses representantes relacionados à alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Ok? Então, resposta certa, o que é a falsa da questão, é a alternativa D. E aí, quem acertou? Alternativa A, alimentação e nutrição, a gente viu que faz parte. Alternativa B, né, saneamento e meio ambiente também. E a alternativa C, recursos humanos e também saúde do trabalhador, fazem parte, né, são representados ali nas comissões intersetoriais. Então, que não seria está contemplado na letra D, né? Recursos contábeis e atividades financeiras. Próxima questão, minha gente, diz assim: já estamos chegando à parte final aqui da nossa aula de hoje. A questão 2014 diz o seguinte: as conferências de saúde, olha ela aí, são espaços institucionais destinados a analisar os avanços e retrocessos do SUS e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, sendo vitais para o exercício do controle social. A participação da comunidade no SUS foi instituída pela lei. Olha, outro ano, minha gente, olha a numeração de lei aí de novo. Qual é a lei, minha gente, que institui a participação da comunidade no SUS? A, 8.080 de 80. B, 126 de 13. Letra C, 8.142 de 90. Ou D, 4.508 de 14. Né? No caso, 2014. Questão fácil essa, né? A, B, C ou D? Vamos relembrar? Lembrando que Lei 8.142, né? Vai falar sobre o quê? Participação da comunidade, transferência intergovernamental de recursos financeiros. Falamos disso lá na outra questão, retomando aqui com vocês. E aí, sobre a questão da participação da comunidade, a Lei 8.142 irá instituir, né, foi instituído, na verdade, 2 mecanismos de participação, ou também chamado de controle social.
Esses dois mecanismos são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Na nossa aula da mentoria, a gente vai falar com mais detalhe do que são os conselhos, do que são as conferências, né? Do que trata cada um, quem compõe cada um, não é o objetivo aqui desse momento da aula de hoje. Trouxe aqui só esse ponto do conteúdo para relembrar e que era importante para a gente poder responder a questão. Então, como a questão falava de participação da comunidade, trazia ali as conferências, então a lei que se tratava era a Lei 8.142. Então, resposta, letra C. De boa, né? Próxima questão, se não me engano, é a última, vamos ver. Sobre Política Nacional de Humanização, que é outro conteúdo que está descrito no edital na parte de legislação do SUS. Então, a questão diz o seguinte: na perspectiva da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, Humaniza SUS, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, humanização na saúde significa: alternativa A valorização do cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do usuário, de sua subjetividade e referências culturais, não priorizando as questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual e a grupos populacionais, como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos e assentados. Alternativa B, a valorização da qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do usuário, de sua subjetividade e referências culturais, garantindo o respeito às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual e a grupos populacionais, como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos e assentados. Alternativa C, avançar nos princípios do SUS de acesso, atenção priorizada às ações curativas e igualdade na gestão, uso de recursos segundo as necessidades de doença da população brasileira. E a alternativa D, que o acolhimento que se caracteriza como um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a dar atenção somente aos doentes que procuram serviços de saúde, ouvindo suas necessidades. E aí, minha gente, qual seria a alternativa que está mais condizente, né, ao que significa humanização, pensando na política nacional de humanização da saúde? Deixa eu retornar aqui, vocês verem novamente as alternativas A e B. E aqui as alternativas C e D. E aí, o que vocês marcariam? A, B, C ou D? Vamos ver. Gente, a gente vai ter também nossa aula, né, na mentoria sobre humanização, que a gente tem vários pontos a ser trabalhados, mas para responder nessa questão, para auxiliar vocês, a gente precisaria só lembrar de algumas prioridades que são trazidas aí dentro das ações, do que deve ser desenvolvido nos sistemas, nos serviços de saúde, envolvendo a questão da humanização. Então, prioridades: acolhimento da população, valorização do trabalho, né, dos profissionais que estão envolvidos, defesa dos direitos dos usuários, e aí a gente entra, né, todos os usuários, sem discriminação, gestão participativa e também ampliação do acesso, né? Como garantir esse acesso de forma mais ampliada para a população, ao acesso mesmo aos serviços de saúde que são contemplados dentro do Sistema Único de Saúde. Então, relembrando esses pontos, né, que são trabalhados aí na PNH, a alternativa que seria mais condizente seria a alternativa B. Ok?
Pronto. A alternativa B fala sobre a valorização da qualidade, né, do trabalho, sobre a ética, sobre o reconhecimento dos direitos, né, sem qualquer discriminação, né, garantido aí o respeito às questões de gênero, né, as várias características aí da população. Então, é a alternativa mais completa e relacionada a essas prioridades da humanização. Próxima questão, minha gente, sobre a lei também federal 8.080, diz assim: a Lei Federal 8.080/1990 define em seu artigo 27 que a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Veja que é uma questão muito parecida com a outra que a gente viu das comissões intersetoriais, porque é uma questão mais detalhista. Então, ela traz aí o artigo 27 e requer do candidato que ele lembre esses detalhes relacionados aí à parte de recursos humanos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, alternativa A: desenvolver estratégias educacionais que, associadas a outras políticas, contribua para resolver o problema da falta de profissionais. Alternativa B: organizar um sistema de formação de recursos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, e elaborar programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Alternativa C: capacitar o profissional para a identificação de necessidades, planejamento, avaliação e controle em âmbito regional. Ou alternativa D: qualificar gestores para os setores administrativos do Sistema Único de Saúde. Qual alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? Vejam aí. Vamos relembrar um pouquinho o artigo 27. Então, veja, minha gente. O artigo 27, ele vai falar sobre a parte de recursos humanos. Lembrando que a formação de recursos humanos no SUS é um dos campos de atuação descritos na Lei 8.080. E aí, no artigo 27, ele vai detalhar melhor como é que vai se dar essa formação, né? Essa política de recursos humanos. Então, ele vai trazer que essa política ela deve ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo, ou seja, deve envolver aí o governo municipal, estadual e a União, e que deve ter como objetivo, dois objetivos. Na verdade, a lei traria 4 objetivos, mas 2 foram vetados. Então, nós temos aí 2 objetivos que são: organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, né? Lembrando que a gente vai ter profissionais de saúde do nível técnico, nível superior. Então, a gente tem aí todos os níveis, incluindo pós-graduação, né? Que vamos ter profissionais aí especialistas, pós-doutorado, mestrado, com pós-doutorado, com mestrado. Então, assim, a gente tem vários níveis aí envolvidos na pós-graduação. Então, nível técnico, nível superior e nível de pós-graduação. Além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Então, além de estar envolvido na formação inicial desse profissional, também o SUS ele deverá estar envolvido aí na educação permanente, né, na capacitação desse profissional que já está formado. Então, esse é um dos objetivos específicos. E o outro objetivo específico está relacionado à valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Aqueles profissionais que trabalharem no regime de dedicação exclusiva deverá ter uma valorização, né? E aí pode ser a nível de carga horária, de organização, inclusive financeira, né? Para esse profissional que estará disposto
dentro do exercício da sua função, a ter dedicação exclusiva. Então, temos esses dois objetivos específicos que irão estar descritos nessa política de recursos humanos. E, além disso, do artigo 27, ele traz um parágrafo único, trazendo que os serviços públicos, né, que vão estar presentes ali na rede do Sistema Único de Saúde, eles são campos de prática de ensino e pesquisa. Então, esse é outro ponto também para vocês lembrarem. Então, não é, né, uma gentileza dos governos municipais, estaduais, abrirem, né, os serviços públicos para a formação ali de estágio, de complementação dos profissionais. Não, na própria lei, na Lei 8.080, já traz que os serviços públicos, eles são campos de prática, tanto para ensino, né, nessa formação inicial do profissional e capacitação dele, quanto também para atividades de pesquisa que estejam relacionados ao âmbito da saúde. Então, isso vai estar também estabelecido aí no parágrafo único do artigo 27. Então, minha gente, resposta certa seria a letra B, que traz o primeiro objetivo específico: organizar um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, e elaborar programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Ok? Quem acertou, ótimo. Quem não acertou, não é para ficar triste, não, viu? Nós vamos falar disso e de outros aspectos aí trazidos, de outros detalhes trazidos na Lei 8.080. Minha gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter conseguido aí nessa nossa aula de hoje, pelo menos introduzir um pouquinho, né, do conteúdo, esclarecer algumas dúvidas e demonstrar pelo menos um pouco de como esses conteúdos eles são cobrados e as questões são formuladas pela FAFIPA, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar esses aspectos e muitos outros, né, na nossa mentoria, tá bom? Um cheiro para vocês. Segue aí meu contato, é meu nome, né? Instagram, @EstelaRenate. Tem um e-mail também. Estou sempre disponível lá para vocês, para dúvidas, esclarecimentos. O pessoal aí que já me acompanha já sabe. Então, se interessarem, pode chamar por lá. E lembrando que o Dom Concurso estará aí com outras aulas gratuitas. Então, divulguem aí para os colegas de vocês, familiares, amigos, né, que tenham interesse. A gente vai ter a nossa mentoria exclusiva para o concurso. Vamos ter uma live, estamos organizando, aguardem informações. A gente vai ter uma live de apresentação da nossa mentoria, né, explicando como vai ser, o tempo de estudo, ó, tá recheado, preço de excelência, vocês vão ver, né, por tudo que vai ser ministrado para vocês. Então, fiquem no aguardo que Robert vai estar disponibilizando aí para vocês informação, tá bom? Então, fiquem com Deus e até breve, né? Um cheiro! Obrigada, gente, pelas palavras. Tá passando aqui as mensagens que eu tô lendo.